Esse empreendimento aqui que vocês estão visitando tem 36 anos de vida útil. Começou lá em 1986 como aterro sanitário. Um aterro sanitário é uma obra de engenharia que você deve fazer uma série de monitoramentos para garantir que esse aterro não esteja impactando a população do entorno ou o meio ambiente. E ela permite você impermeabilizar o solo, você coletar o chorume, você coletar o biogás, conduzir isso para locais adequados e cobrir todo o final de jornada do resíduo. Isso impede a atratividade de vetores, atratividade de pássaros e não causa ou causa o mínimo possível de dano à saúde pública. Então, um aterro ele tem monitoramento de qualidade do efluente gasoso gerado, porque na área do aterro, pela decomposição do resíduo sólido, geram-se gases. Um deles famoso aí é o metano, o principal metano, que tem impacto sobre mudanças climáticas. Ele é um gás de efeito estufa, né, que a gente chama. Tem monitoramento do chorume, do quanto é gerado, para onde ele é encaminhado para tratamento, se é tratado, e se é tratado, como é que ele está saindo da estação de tratamento. Então, esses monitoramentos de impactos do aterro é feito pela própria empresa que gerencia o aterro e ela é fiscalizada pelo órgão fiscalizador ambiental, que no caso do Estado de São Paulo é a CETESB. Superada essa fase de aprovação de projeto e de licenciamento ambiental, você tem que executar uma obra. Essa obra, ela compreende você impermeabilizar o solo que vai receber e criar uma célula para receber os resíduos. Você tem que fazer uma análise da parte de lençol freático, ele tem que estar afastado pelo menos 6 metros de profundidade. Acima dessa profundidade vai ter uma camada de solo impermeabilizado com um produto argiloso que mantém bem impermeável o solo. Subindo essa camada, você vai ter a geomembrana. Aqui em São José nós usamos a geomembrana de polietileno de alta densidade, de 2 milímetros. Essa célula de polietileno de alta densidade, ela é soldada por termofusão a 300 graus e ela é feita uma série de testes de estanqueidade que garantem que não há nenhum tipo de vazamento naquele local. Acima dessa camada vai uma camada de solo também de 60 centímetros. Nessa camada você vai colocar as redes de drenagem. Essas redes de drenagem vão ser interligadas a um espaço, uma lagoa, que vai fazer o depósito do chorume. Em cima dessa camada de solo você vai ter um geotêxtil, vai ter as linhas de drenagem compostas por pedras. São pedras graúdas e você vai ter os drenos. Normalmente essa camada de drenagem ela é feita em formato de espinha de peixe e nas pontas dessas extremidades e no meio dessas linhas são construídos os drenos. O que são drenos? São aqueles poços que tem uma tubulação no interior. Essa tubulação é de concreto armado, todo perfurado. Ela tem uma camisa metálica e ela é preenchida por rachão. Então ela vai subindo à medida que o aterro vai sendo preenchido. No final ela é fechada, é colocada uma tampa e essa tampa tem um registro, que é o cabeçote. E isso liga numa tubulação, que liga numa linha, que liga aqui em São José, na nossa central de biogás. O gás gerado no ar, ele é canalizado, vai para uma central de biogás e nesse biogás, esse gás ele é queimado em câmaras, né, apropriada para isso. Esse é o trabalho feito pela nossa central de biogás. Essa geração ele produz crédito de carbono para nós. O que nós incorporamos agora, a novidade agora aqui, antes do gás ele ser simplesmente queimado, ele vai passar por uma unidade geradora de energia elétrica a partir do biogás.
Essa unidade era composta por 6 motores, são motores a combustão utilizando o biogás, e ele produz energia elétrica para atender a cidade de São José dos Campos, principalmente a prefeitura, né, onde a produção de energia lá é em torno de 1,1 megawatts e é equivalente a 30% de tudo que a prefeitura gasta em São José dos Campos. A energia produzida a partir do biogás é uma energia sustentável, porque ela vem a partir dessa geração da decomposição do lixo. Hoje ela produz economia para o município e também ela protege o meio ambiente. Um aterro sanitário bem projetado, bem construído e bem operado, ele é extremamente seguro com relação a isso. Confinar, o resíduo vai ficar ali sem causar problema para a população. Vai ocorrer alguma biodegradação ali? Você não tem como impedir a biodegradação também, né? E ela acaba ocorrendo e gerando gás, que pode até ser aproveitado e tal, mas a ideia de um aterro sanitário é deixar o lixo ali que não cause moléstia à saúde pública nem à segurança sanitária. O custo para a operação do aterro sanitário aqui em São José dos Campos em 2022 está na faixa de R$ 100 por tonelada. A Prefeitura contrata a Urban para operar o aterro, envolve toda aquela gama de atividades, e não é só você receber o resíduo, é você fazer a manutenção, inclusive, das áreas ajardinadas, as áreas gramadas do aterro, manutenção do sistema de drenagem. O aterro, como vocês sabem, tem um cinturão verde composto por árvores, um arbusto, que mantém fechado o aterro, diminui o impacto visual, odor, tem que ser mantido, o cercamento. Aterro sanitário não é permitido catadores, animais, tem que fazer a segurança disso, fazer a manutenção das vias internas, manutenção das lagoas do chorume, uma série de atividades complexas, trabalhosas, que envolvem uma gama enorme de profissionais e uma boa gestão. Eu lembro já faz tempo, quando Sorocaba tentou fazer um aterro público, o aterro para essa cidade aqui, na época tinha 500, 600 mil habitantes, para 30 anos custaria coisa de 26 milhões de reais. E 12 milhões seria só a impermeabilização de fundo, só o plástico, né? Quer dizer, é um custo muito grande que Sorocaba tem, até porque tem a CETESB no pé, tem Ministério Público no pé, então eles tentaram fazer, mas acabou não aprovando. Hoje tem um aterro particular aqui perto, que Sorocaba manda para aterros particulares, que são até, se você for pensar em custo, um pouco mais caros, né? Porque o aterro particular ele vai querer ter o lucro dele também. Dentre as principais obrigações do município com relação à coleta de lixo, algumas delas envolvem um pouco mais a parte administrativa também. Por exemplo, alimentar o Sistema Nacional de Informações sobre Resíduos Sólidos, certo? Que você precisa dessa informação, então, para gerar relatórios, entender como a política pública está funcionando no município. Você tem a obrigação ainda, por exemplo, de o município conceder a prestação de serviços ou prestar diretamente, através de uma autarquia federal, todo o processo de gestão de resíduos, passando desde a coleta, pelo transporte, pelo transbordo, pelas possíveis destinações finais adequadas com relação à reciclagem, reutilização, se for possível, certo? Aproveitamento energético, que é tratamento de resíduos, e somente depois de todo esse procedimento destinar, certo, a disposição final adequada, que no caso a deposição no aterro sanitário. Dentre outros elementos ainda que são importantes, tem alguns elementos, como por exemplo, o controle social, certo? Você tem que dar oportunidade, então, para que a população expresse, através, por exemplo, de consultas públicas, se ela está satisfeita ou não com o serviço de coleta de lixo, de resíduos, como isso pode ser melhorado, e ainda, se for o caso, ter a intervenção e a retomada da prestação de serviços quando houver a concessão e essa concessão não estiver surtindo o efeito esperado, ou aquilo que foi estabelecido em contrato não está sendo cumprido, o município então tem o dever então de pegar e retomar, certo, a prestação de serviços para que ele possa então prestar ele mesmo a coleta de lixo. Chorume ou lixiviado ou percolado é o líquido proveniente da lixiviação, quer dizer, a chuva incide sobre a massa de resíduos do aterro sanitário e ela carrega
a parte de matéria orgânica e metais pesados presentes dentro daquela massa de resíduos. Isso é conduzido para os drenos, e os drenos para as linhas de drenagem, e aqui nós temos 2 lagoas, em breve teremos a 3ª lagoa, onde esse suco de lixo, vamos dizer assim, né? Ele é armazenado e depois é transportado diariamente, e é um volume bastante considerável. A gente entender que o aterro aqui está recebendo por volta de 600 toneladas por dia de resíduos, está sendo disposto 600 toneladas, a gente está gerando em média durante o ano 200 toneladas ou 200 metros cúbicos, é bastante considerável. É um efluente bastante considerável e hoje ele é transportado para a estação de tratamento de esgoto da Sabesp, fica aqui em São José dos Campos. Bom, é importante que toda a cidade realize, no intervalo aproximado aí de 4 ou 5 anos, a gravimetria dos seus resíduos sólidos. Você tirar um retrato do que você está gerando, tanto na coleta comum, na coleta seletiva, ou no nosso caso aqui, nos rejeitos do centro de triagem, ou na coleta de limpeza urbana, que você consegue identificar os tipos de materiais presentes em cada tipo de coleta e você pode atuar diretamente nos locais. Aqui em São José a gente fez o último em 2018, vamos repetir em 2022. Então, a última gravimetria já apontava que dentro de todo o material que é destinado para o aterro sanitário, ainda existe por volta de 20% de material potencialmente reciclável. Acaba indo o resíduo que não deveria ir para a coleta comum, né? A população acaba jogando eletroeletrônicos, pilhas, bateria, remédio, produto de limpeza. Produtos eletrônicos possuem várias substâncias que são nocivas ao meio ambiente e à saúde, como chumbo, mercúrio, níquel, dentre outros. Então é muito importante que o lixo eletrônico não seja encaminhado para os aterros, porque uma vez no aterro, essas substâncias podem sair, podem contaminar o solo, contaminar lençol freático, contaminar rios, e essas substâncias acabam sendo muito prejudiciais para a saúde e para a nossa saúde. A gente tem que tentar reciclar o máximo possível e aproveitar o máximo possível do nosso resíduo e até mesmo gerar menos resíduo para conseguir aumentar a vida útil do aterro. A compostagem é uma das muitas tecnologias e técnicas que pode ser utilizada para reduzir o volume de rejeito que chega para ser aterrado, né? Então diminui a necessidade diária de aterro sanitário. De modo geral e bem simples, a gente pode dizer que a compostagem é o processo de transformação controlada de resíduos orgânicos domésticos e folhas, gramas, etc., em um composto muito rico em nutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio, o famoso NPK, e com propriedades importantes para a aeração do solo e absorção de água. Em relação à importância da compostagem, na verdade são várias. Uma delas até vem nessa questão da produção de um composto orgânico, que a gente pode chamar de um adubo ou um fertilizante, com custo muito barato, muito baixo, que é produzido de uma forma muito simples, que pode ser feita em qualquer lugar, dentro de casa, no quintal, numa escola, numa horta comunitária, mas também, e de modo assim muito relevante, para lidar com a questão do lixo. A gente alimenta a composteira por até 2 meses e muito importante que tenha também aeração, ou seja, o processo é aeróbico, com bactérias, que envolve bactérias que precisam de oxigênio no processo, no início principalmente. Então a gente tem que ficar ali movimentando, né? Então quando todas essas condições estão respeitadas, vamos assim dizer, aí a gente alimenta por 2 meses e depois para o composto
estabilizar e maturar e ficar pronto. Então, em média, podemos falar de 6, no máximo 8 meses, do início até o uso. O aproveitamento desse composto também depende do tipo de composteira, porque são vários tipos de composteiras. O processo é semelhante, embora, por exemplo, na vermicompostagem, que é aquelas composteiras com caixas, né, fechadas, que podem ser feitas até com baldes em casa ou comprar pronta, ali a gente tem 2 tipos de resíduo, de composto. O físico, que é um humus, que a gente chama de humus, e um líquido, que ambos são fertilizantes e podem ser usados como adubo. No caso dessa composteira que nós temos aqui, que é tipo leira, que ela é montada diretamente no solo, então aí a gente só tem o humus como resultado. Em 2020 a gente propôs esse projeto, foi aprovado na PROEC e nós começamos. A ideia, inclusive, era envolver toda a população do entorno do CCA para trazerem os seus resíduos e depois compartilhar do composto. E, paralelo a isso, a ANCA, que é a Associação de Mulheres Camponesas do Assentamento Bela Vista, tinha um projeto em parceria com o campus aqui da Unesp, onde elas comercializam alguns dos alimentos que eles produzem lá de modo ecológico. Em 2022, agora esse ano já, que a gente iniciou esse projeto de levar esse conhecimento que nós adquirimos aqui para as hortas e os sítios deles e fazer esse intercâmbio de informações, porque os nossos estudantes estão aprendendo muito, né, com a questão do assentamento, da produção agroecológica, e tem muitas questões econômicas, sociais envolvidas, além das ecológicas. A gente sempre fez esse tipo de compostagem, sempre fizemos. Mas a gente não sabia fermentar, saber dos detalhes, né? Até quando poderia fazer essa mexida. Aí, a partir do momento que a gente teve essa parceria com a Unesp, com a professora, né, com a professora Sidneia, com o apoio aí da Unesp, a gente começou a fazer as coisas bem mais bem feitas. Começamos a realmente a valorizar até mais os produtos, resto de alimento, né? Nada por lixo e tudo para compostagem. Antes a gente comprava mais adubo, né? Mais cama de frango, que é o que a gente usa, e isso nos tornava um custo muito mais alto. A partir do momento que a gente começou a usar mais a nossa matéria orgânica, a fazer as nossas compostagens, o custo diminuiu muito, muito mesmo. Quer dizer, praticamente zero. E se não tivesse essa composteira que a gente tem aqui hoje, que eu tenho, o volume de lixo seria muito maior. Você começa a ser um modelo, né? A passar para as outras pessoas a importância da compostagem, né? Então isso é muito bom. O Brasil tem poucos aterros sanitários mesmo que foram desativados, né? Porque são poucos, os aterros são relativamente recentes, né? Então os aterros que foram desativados no Brasil, eles ainda estão em fase de monitoramento, porque você precisa ficar monitorando um tempo, né? Como é que está o efluente gasoso, né? O gás que sai, como é que está o chorume. Então você fica ali uns 10, 15 anos monitorando, para depois pensar numa desativação, né? Você pode falar em criar um gramado, um parque, alguma coisa assim. O Parque Vila Lobos, em São Paulo, foi um aterro, não era bem um aterro de resíduos urbanos, ele tinha muito entulho, não era uma coisa muito organizada, mas chegou uma hora que pararam, recolheram os resíduos de lá e fizeram um parque, hoje um parque muito bacana que tem na cidade de São Paulo. Nós nunca tivemos notas inferiores a 7, mas sempre estamos buscando melhorar a operação e a gestão
E vimos a conseguir, em 2020, após uma série de ações aqui, nota 10 de operação do aterro sanitário, repetida em 2021. A gente tem que pensar no futuro. A gente pensar no futuro, a gente tem que olhar para a legislação vigente. Já existe o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelece metas para os municípios. E várias dessas metas ligadas a resíduos estão lá. Olha, você precisa tratar a matéria orgânica, não é só colocar no aterro sanitário. Você precisaria tratar ela. O aterro sanitário produz biogás, bacana, legal, tudo. Mas se você colocasse ela no ambiente fechado, separado dos outros materiais, você poderia produzir o gás metano em uma quantidade maior, gerar o biometano ou gerar energia. Isso está previsto na meta lá, focar na geração de biometano, na geração de energia. A gente precisa produzir mais energia. Biodigestor, uma outra estratégia de gestão de resíduo, onde você decompõe a matéria orgânica e produz energia a partir da decomposição dessa matéria orgânica, que também exige um certo nível de tecnificação, que em algumas regiões do nosso país nós não temos nem profissionais habilitados a operar isso. E você precisa tratar aquele material que já veio para cá, já está contaminado. Você fala, pô, tem 20% de material reciclável, mas ele está contaminado, ele já misturou com a matéria orgânica. Papel, papelão, você perdeu tudo. Mas ele ainda tem um poder calorífico. Você poderia tratar isso, não é incineração, gaseificação, pirólise. Você gerar outro gás, gerar um óleo, gerar energia. E lá no Planares prevê metas de geração de energia. Como as manchas urbanas estão ficando cada vez maiores, está ficando cada vez mais difícil as cidades terem áreas para aterro sanitário. Então está ficando comum, principalmente aqui no estado de São Paulo, cidades menores hospedarem aterros sanitários para cidades da região, inclusive cidades grandes da região. O principal ponto da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a ordem da prioridade na gestão de resíduos. Então a primeira coisa que deve ser priorizada é a não geração do resíduo, depois a redução, depois a reutilização, depois a reciclagem ou a compostagem se for um resíduo orgânico, depois o tratamento e por fim a destinação ambientalmente adequada, que normalmente ocorre em aterros sanitários. O aterro sanitário é uma das soluções. Em alguns locais eu diria que é a única solução. Aí você já pode buscar outras alternativas ao aterro sanitário. No caso aí seria a reciclagem. A Europa hoje tem uma política forte de tentar, uma política chamada aterro zero. Você não enviar resíduo para aterro, mas eles ainda não conseguiram chegar no aterro zero lá.